Olá, bem-vindos a mais um E aí, professor? Oi, Walter. Estamos de volta ao estúdio? Sim, graças a Deus. Aquilo estava muito moderno, não estava? Sim, tava muito modernoso. Bem, você falou algumas coisas lá que todas as idades deveriam saber quanto ao que está por vir. Sim, eu acredito que este é o assunto mais importante do universo e será o currículo de todas as eras. E certamente é o assunto mais controverso. Eu acredito que cada conflito que já se levantou nesse mundo está centrado neste currículo. E conforme nos aproximamos do tempo do fim, esse conflito irá aumentar. E multidões de multidões estão no vale da decisão. Então, se olharmos na imagem aí, veremos as multidões que estão no vale da decisão, ali embaixo. Temos uma cruz central, que está ligeiramente borrada por uma razão, e temos dois ladrões, um à esquerda e o outro à direita. E se você olhar para cima no céu, você verá que ali à esquerda, que é na verdade à direita de Jesus, há uma luz meio que brilhando no lado direito de Jesus e sobre a cabeça do ladrão arrependido. E do outro lado, temos trevas e um relâmpago. Esta é, portanto, a decisão que todos têm que tomar. Mas por que isso foi necessário? Para ser um exemplo? Será que não havia outra maneira? Não. E por que há apenas dois ladrões? Um de cada lado de Jesus. Veja, nenhum dos dois possui justiça própria. Isso representa a humanidade. Nós não temos justiça própria. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Não existe justiça. Ninguém é justo. Portanto, temos aí dois ladrões, dois pecadores. E o pecador à direita de Jesus, que é a nossa esquerda, será que ele tinha boas obras para apresentar? Não. Se é assim, o que o salvou? Foi a graça e a justiça de Jesus. Que alcançaram o ladrão por meio da fé. Portanto, o ladrão tinha zero justiça de si mesmo. Ele não podia alegar nada em sua própria defesa, a não ser depender da justiça imputada por Cristo. Ele não teve tempo para se santificar. Temos aí então o exemplo do que é a justificação e da santificação pela promessa. Exato. A santificação também acontece ao mesmo tempo. Se ele viesse a descer da cruz, ele deveria permanecer na santificação. Ele deveria permanecer neste processo. Portanto, o ladrão, sem mérito nenhum próprio, é salvo pela justiça de Cristo. Justiça de Cristo é o centro do Evangelho. Esta imagem aí é o estudo da eternidade. Nós jamais assimilaremos isto em sua plenitude. Ninguém poderá se dizer superior. Tudo o que estamos fazendo aqui é dizer que é esta a decisão que todos devemos tomar. Há duas cruzes ao lado de Jesus. Apenas duas classes, uma que aceita e a outra que rejeita. Pode haver milhares de subclasses, mas apenas duas principais. Portanto, este assunto é talvez o mais importante. Você pode orar para nós? Querido Pai, obrigado por podermos estudar a sua maravilhosa graça, o currículo de todos os séculos. Mas não podemos fazer isso sem a tua iluminação.
porque aí cairemos em nosso próprio entendimento. Ajuda-nos a compreendermos da maneira que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, amém. Amém? Temos aí um outro exemplo, Martin, que ilustra a decisão da humanidade. Estes são os sacrifícios de Caim e Abel. Aqui na frente você tem Abel e ele está sacrificando o cordeiro. Já no fundo você vê Caim, que trouxe as obras de suas próprias mãos. Ele recusou-se a fazer o que Deus havia pedido. Ele disse: as minhas obras são suficientes. Então, temos duas classes. Abel representa aqueles que aceitam o sacrifício expiatório do Cordeiro de Deus que leva os pecados do mundo. E temos o Caim, que diz: não, as minhas obras são suficientes para que eu entre no reino. Duas classes. E não importa quantas subcategorias hajam, há apenas duas classes principais. Ou você aceita o sacrifício e recebe a justiça de Cristo como um presente, ou você tenta atingir a salvação por meio das suas próprias obras. Exato. Existem apenas duas opções. A imagem também parece representar o tempo do fim, quando a marca da besta for imposta. Alguns irão admitir que não querem seguir à frente guardando os mandamentos de Deus, nem em suas testas ou em suas mãos. Não seguirão os mandamentos de Deus por aceitação e nem por atitude. Sim, e aqueles que receberão a marca da besta estarão aceitando uma doutrina espúria. Então, a comparação que eu faria era entre aqueles que recebem na testa ou na mão, em contraste com os que recebem o selo de Deus. Então, veja, você tem dois selamentos: o selamento do povo de Deus e, do outro lado, o selamento dos inimigos de Deus. Agora, Martin, outra coisa interessante nessa história são aqueles que seguem os ditames de Deus, como Abel, nessa imagem, trazendo o cordeiro sacrificial, e aceitam o dom da salvação e da justiça de Cristo. Eles sentirão a inimizade dos filhos de Caim deste mundo. Na verdade, isso é uma declaração de guerra, porque Caim sempre tentará matar Abel. E essa tem sido a guerra e a controvérsia desde o início. Dois caminhos para a salvação. Sim. E só há esses dois. Ou pelas obras, ou pela justiça de Cristo. E Martin, nós vamos falar bem claramente sobre estes assuntos. Veja, nosso intuito não é atacar ninguém. Mas a verdade é a verdade. Ela não pode ser comprometida. E, portanto, a verdade tem que ser dita claramente para que as pessoas tomem uma decisão. E isso vai enfurecer os Caíns deste mundo. Eles agarrarão pedras para esmagar o povo de Deus. Eles vão atacá-lo, mas não há razão para escondermos a luz divina deste mundo. Tá bem? Sabe, Martin, existem aqueles dentro de nossas próprias fileiras que acreditam que, por causa do ecumenismo climático, deveríamos ficar quietos com relação aos sistemas religiosos espúrios. Sim, para sermos aceitos. Para sermos aceitos. Mas, Martin, Jesus disse: eu não vim trazer paz, mas a espada. E a espada deverá cortar. E essa espada é a palavra de Deus. Então, deixemos que a palavra de Deus fale. Nós não vamos diluir a nossa doutrina simplesmente para ficarmos bem diante dos outros. Não. E, de novo, isso não é um ataque pessoal a ninguém. Isso é para que as pessoas possam formar opinião e tomar decisões. Vamos dar uma olhada nos sistemas religiosos do mundo.
Temos aí um artigo da Igreja Católica falando a respeito do bom ladrão e do mau ladrão. Devemos nos lembrar que o catolicismo baseia muitas de suas doutrinas na tradição. E a tradição é o contexto no qual tudo, inclusive a Bíblia, deve ser estudado e lido. O problema é que Jesus disse que nós podemos anular a palavra de Deus por causa das tradições. Então, aqueles que acreditam que devemos tomar Deus por sua palavra não podem misturar a Bíblia com tradições. Mas vamos ler o que diz este artigo católico a respeito do bom ladrão e do mau ladrão. Na tradição, o bom ladrão é chamado de São Dimas e o mau ladrão de Gestas. Note que a irmã Ana Catarina Emmerich, em suas visões da paixão, registrou o nome do mau ladrão como Gesmas, que também foi utilizado no filme A Paixão. Portanto, o filme A Paixão foi baseado nas visões católicas. Não foi baseado na palavra de Deus. Isso é muito importante de se compreender. Sem dúvida. Outra história que circulou na igreja primitiva, mas que não tem fundamento, é relacionada a como a Santa Família encontrou esses dois ladrões em sua jornada para o Egito, enquanto fugiam da fúria do rei Herodes. Movidos de compaixão, Dimas não quis machucar a Santa Família, mas Gestas queria roubá-los e machucá-los. Lembre-se, tudo isso daqui é de acordo com a tradição, ok? Então, Dimas subornou Gestas com 40 dracmas para deixá-los em paz. A Santa Mãe disse a Dimas: que o Senhor sustente com sua mão direita, dando-te a remissão de seus pecados. Então, nesse cenário aí, quem está concedendo a remissão de pecados? Maria. Maria. Então, o pequenino Jesus disse: Mãe, após 30 anos, os judeus irão me crucificar em Jerusalém, e esses dois ladrões serão levantados na cruz comigo, Dimas na minha mão direita e Gestas na minha esquerda. E depois disso, Dimas irá comigo para o paraíso. Como já vimos, não há evidência alguma disso. Mas o catolicismo adora esses escritos apócrifos. Martin, essa história aí é uma fantasia. Na verdade, é patético que as pessoas coloquem qualquer credibilidade em algo desse tipo. O problema é, se você realmente estuda a Bíblia e este assunto, e você lê o Espírito de Profecia como o desejado de todas as nações, então você vê que isso aí não se encaixa no estilo de Jesus. Claro que não. Além disso, o bebê Jesus ainda estava sendo amamentado. Ele jamais poderia ter dito isso aí. Além disso, Maria o teria esquecido completamente, porque ela ficou surpresa ao ver Jesus crucificado, assim como todo mundo. Então, isso daí, obviamente, é uma mentira. Mas a semente que foi plantada é a de que o bom ladrão permanece sob a proteção de Maria. É o que diz a tradição. Vamos rapidamente ao filme A Paixão de Cristo. O diretor Mel Gibson disse ao Christianity Today: Eu tenho me maravilhado pela forma com que o público evangélico tem reagido a esse filme muito mais do que qualquer outro grupo cristão. O que torna isso tão admirável é que este filme é muito mariano. Gibson a chama de uma tremenda corredentora e mediadora. O que você diz, Martin? Isso é blasfêmia. E das grandes, pois apenas um mediador entre Deus e os homens. Jesus? O homem Jesus Cristo. Isso aí que vimos não é bíblico. E eu também acho impressionante que os cristãos evangélicos não percebem o quão mariano esse filme é. Sim, exatamente. Vamos ainda mais fundo que isso. Essa é uma imagem do filme, do ladrão arrependido. Você pode ver que ele está vestindo algo em torno de seu pescoço, mas a Bíblia faz alguma menção disso? Não, absolutamente nada. Certo, então vamos tentar descobrir o que é isso. No filme A Paixão de Cristo, o ladrão arrependido utiliza uma escápula marrom católica.
Isso lhe permite escapar do purgatório. Ah, tá. Martin, o purgatório é uma doutrina bíblica? Claro que não. E não foi essa questão do purgatório que deu início à Reforma Protestante? Sim, as indulgências para escapar do purgatório. E qual é a função do purgatório? É fazer as pessoas Pagarem. pagarem pelos pecados que foram perdoados por um padre. Então, quem é que paga pelos pecados? A própria pessoa? E se este fosse o caso, você precisaria de Jesus para alguma coisa? Não. Portanto, essa teologia é a negação da expiação. Você pode utilizar alguns méritos dele, mas é só isso. Sim. A procissão cumpre exatamente os estágios católicos da cruz e os 5 dolorosos mistérios do rosário. Não tem nada disso na Bíblia. Nada. Então isso não passa de tradição humana? Exatamente. E de acordo com eles, Martin, na cruz, Jesus teria dito está feito, ao invés de está terminado. Mas por que eles fazem essa diferenciação? Temos que estudar isso aí. Bem, de acordo com Roma, foi a Eucaristia que foi feita na cruz. A Eucaristia é um sacrifício contínuo. Na verdade, eles dizem que é exatamente o mesmo sacrifício que aconteceu na cruz. Por outro lado, a Bíblia diz que Jesus foi sacrificado de uma vez por todas. A Eucaristia, o sacramento de nosso Salvador feito por Cristo na cruz, também é um sacrifício de louvor em gratidão à obra da criação. Isso foi retirado do Catequismo da Igreja Católica, artigo 1359. Temos que dar uma olhada detalhada nisso daí. Temos aqui o artigo 1359. A Eucaristia, o sacramento de nossa salvação, feita por Cristo na cruz, também é um sacrifício de louvor e gratidão pela obra da criação. No sacrifício da Eucaristia, toda a criação amada por Deus é apresentada ao Pai por meio da morte e ressurreição de Cristo. Por meio de Cristo, a Igreja, católica, é claro, pode oferecer o sacrifício de louvor e gratidão por tudo aquilo que Deus criou de bom, bonito e justo na criação e na humanidade. Então, diz aqui que a cruz foi uma tarefa, ou melhor, o início, se você preferir, do sacrifício perpétuo da missa. Que não tem fim. E este sacrifício é oferecido em favor do povo. E, por meio disso, as pessoas se tornam belas e boas. A igreja. A igreja torna as pessoas boas, belas e justas por meio do sacrifício da Eucaristia. Isso é bíblico, Martin? De jeito nenhum. É a justiça de Cristo, quando é imputada a você, que o torna justo. Não é um ritual, uma cerimônia, como a missa, que vai acrescentar alguma coisa a este sacrifício. Este é, portanto, o ponto muito importante. Veja, Martin, existem duas classes, como já dissemos. Aqueles que aceitam o sacrifício e aqueles que não. Aqueles que aceitam o dom gratuito da salvação e a justiça imputada de Cristo, e aqueles que oferecem as suas próprias obras. Aqui temos um caso claro daqueles que trazem as suas próprias obras, porque elas não precisam do sacrifício de Jesus. Sim, porque... A missa faz isso por você. Sim, basta você frequentar a missa. Quando lemos a Bíblia The Way Rhymes, que é a versão jesuíta da Bíblia, vemos assim: Jesus, portanto, quando tomou do vinagre, disse, está consumado. Essa é uma tradução muito estranha. E, curvando a fronte, rendeu o espírito. Agora, quando lemos na Bíblia dos protestantes, e não na católica, vemos assim: Jesus, portanto, tendo tomado o vinagre, disse, está terminado. Ele então curvou a fronte e rendeu o espírito. Essa palavra no original é telio. Vejamos o que diz o dicionário. Acabar, terminar, finalizar, performar, executar, completar, cumprir.
Quando aquilo que foi terminado corresponde àquilo que foi dito, a ordem ou comando. Levar a cabo o conteúdo de uma ordem. Realizar assim como foi ordenado. Processo terminado, completado, cumprido, pago. Portanto, o sentido da palavra original não é consumado. Vamos voltar para a Bíblia, porque ela é a nossa única segurança. Isaías 53, verso 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Essa é pura doutrina bíblica. E isso é o Antigo Testamento. Ou seja, ele pagou pelos pecados. Não há necessidade de um purgatório no qual você ainda tem que pagar pelos seus pecados. E é Jesus que faz a intercessão pelo transgressor. Não Maria ou qualquer outra pessoa, mas somente Jesus. Marcos 15, 28. E as Escrituras foram cumpridas que dizem, ele foi contado com os transgressores. Então, o Novo Testamento faz a aplicação desse texto de Isaías do Antigo Testamento a Jesus Cristo. A respeito da cruz. Portanto, fim de papo. É isso aí e acabou. Vamos ver outra palavra que também gera polêmica. A palavra expiação. Essa palavra foi elaborada por Tyndale. Ele estava pensando a respeito do significado das palavras. E esta daí é linda porque em inglês ela tem o sentido de perdão reconciliatório. Romanos 5, verso 11. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Somos unidos a Deus mais uma vez. Se consultarmos a enciclopédia Novo Mundo, diz assim: expiação significa que dois lados, um separado do outro por causa da ofensa de um deles, finalmente se reconciliam. Consiste de duas fases. A primeira, o lado ofendido faz expiação pelo perdão do ofensor. E depois, a reconciliação, que recupera o estado de unidade que havia antes. Portanto, este é o significado. Essa é a descrição da palavra expiação. Mas mesmo as Bíblias católicas utilizam essa palavra. Todas as versões modernas também a utilizam, mas colocaram a ela uma outra definição. Nós temos que ser muito cuidadosos sobre como lemos alguma coisa, porque se você não entende qual é a definição deles, você pode ser pego desprevenido, já que é a mesma palavra. É algo muito traiçoeiro. É muito traiçoeiro, muito mesmo. Outra palavra que é muito importante é a palavra propiciação. Romanos 3, verso 25. Ao qual Deus propôs para propiciação. Essa palavra vem de ilasterion, pela fé no seu sangue. E isso é muito importante. Para declarar a justiça dele, para a remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus. Para declarar, eu digo, a este tempo, a justiça dele, para que ele seja justo e o justificador daquele que acredita em Jesus. Onde fica a vanglória nisso? Ela é excluída. Por meio de qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. De acordo com esse texto, como somos salvos? Somente por meio da fé no sangue de Cristo. Então, o sangue é importante? Com certeza, não há salvação sem o sangue. A Bíblia diz, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Portanto, o sangue é essencial. E essa propiciação, essa palavra ilasterion, também tem um outro significado. A Arca da Aliança possui uma tampa sobre ela, chamada também de o Trono da Graça, que em grego é ilastério. Então, o ilasterion, a tampa da arca, nos protege da condenação da lei. Ela é o trono de Deus. É o epicentro do seu poder e graça. Aquela tampa representa Cristo. E
Se você não estiver com ele, então você permanece debaixo da condenação da lei. Vamos analisar essa palavra, ela é muito bonita. Propiciação significa desviar a ira por meio de uma oferta. Com relação à soteriologia, que é a ciência da salvação, a propiciação significa aplacar ou satisfazer a ira de Deus por meio do sacrifício expiatório de Cristo. Isso vem de Charles Rye, Teologia Básica, um guia sistemático e popular para compreender a verdade bíblica. Ao olharmos lá no dicionário, vemos que propiciação é o ilastério, neutro de um derivativo, um lugar ou coisa expiatório, que é, de maneira concreta, uma vítima expiatória, ou especificamente a tampa da arca no templo, o trono da graça. Tem muita teologia nessa palavra. É muito legal. É um estudo fabuloso. O desvio da ira. As pessoas dizem que Deus é um Deus cheio de ira, que ele odeia todo mundo, que ele quer punir todo mundo. Mas a verdade é que ele odeia o pecado. Exato. Mas ele ama o pecador. Sim, a fúria de Deus é contra o pecado. Sim. E o pecado é a transgressão da lei. A Bíblia diz isso. Então precisamos compreender o currículo de todas as eras. Precisamos compreender o plano da salvação, pois se não o compreendermos, cairemos então na categoria de Caim. E, como você disse, só há dois lados. Só há dois lados. Então precisamos deixar isso muito claro. Em contraste a isso, o princípio de que o homem é capaz de salvar-se a si mesmo por meio de seus próprios esforços é a base de toda religião não cristã. Há apenas duas opções, Martin. Ou Abel ou Caim. Ou o ladrão da direita ou o ladrão da esquerda. Não existe outra opção. Vamos dar uma olhada nesta guerra, então. Vejamos como é a salvação para o Islã. E eu poderia aqui dar centenas de versos, mas vamos manter as coisas simples. Isso vem de uma fonte islâmica. Vejamos o que ela diz. Uma vez que Deus é todo-poderoso, ele não precisa de todo esse enigma proposto pelos cristãos para perdoar o homem. No Alcorão, Deus diz que todos somos criados num estado de bondade. Vamos parar aí. Isso já não é contrário à Bíblia? A Bíblia diz que todos caímos e fomos destituídos da glória de Deus. Não tem um justo sequer. O coração é desesperadoramente perverso. Acima de todas as coisas. Martin, isso daí é exatamente o oposto das Escrituras. Na verdade, isto se encaixa na filosofia de Hollywood. Siga o seu coração. Siga o seu coração. Por que seguir o coração se este é desesperadoramente perverso? Muito bem, continuando. Deus não colocou sobre o homem o fardo de nenhum pecado original, já que perdoou Adão e Eva. A doutrina do pecado original é uma doutrina católica, segundo a qual herdamos o pecado de Adão, mas em nenhum lugar na Bíblia é dito que herdamos o pecado de Adão. Nós herdamos uma natureza caída. A natureza de Adão tornou-se corrompida após a sua queda, de forma que toda a sua posteridade também nasceu com essa natureza. Assim, a tristeza para nós é que herdamos essa natureza caída. Ainda bem que a sua esposa nunca percebeu isso, né? Olha, eu tenho certeza que ela já percebeu. Ah, então tá. Ok. De acordo com o Alcorão, Alá nos perdoa. Uma vez que somos todos pessoalmente responsáveis por nossas ações, não há necessidade da invenção de um salvador humano dentro do Islã. A salvação vem apenas de Deus. Ou seja, nenhum sacrifício é necessário. Alá te perdoa. E, por meio das suas boas obras e da bondade com a qual você nasceu, você é capaz de conquistar o céu, ou seja, o caminho de Caim. Exatamente. Não é? Isso é a negação do sacrifício. A negação do sacrifício do Cordeiro de Deus.
é a negação da cruz. A oferta deles são as suas boas obras, e não o cordeiro morto no altar. E esta religião é enorme. Tem mais de 1 bilhão de pessoas no planeta nesta religião. Muito bem. E com relação ao budismo, veja o que diz a enciclopédia Novo Mundo. O budismo está longe do teísmo. Portanto, não possui nenhum conceito de expiação por Deus. Pelo contrário, ele foca na expiação entre os seres humanos, ensinando a importância do perdão. Até mesmo se você for ofendido por alguém que comete pecado contra você, você deve perdoá-lo. Então, a expiação é iniciada mais pelo ofendido do que pelo ofensor. Você deve praticar o metta, que é o amor gentil, e a karuna, que é a compaixão, a mudita, que é a alegria empática. Mas toda a ideia de perdão vem da crença de que isso impede tanto o ofendido como o ofensor de desenvolverem emoções negativas e prejudiciais do karma, o que infelizmente os ligará ao pecado e à miséria, sem necessidade de um salvador. É tudo sobre você e suas atitudes. Basta você perdoar. Sim, e isso é a sua boa obra. É só disso que precisa. Não há necessidade de um salvador no budismo. E, de novo, essa religião é enorme. E a mesma coisa o hinduísmo. Não há necessidade de um mediador. Nenhuma. E quanto à visão católica? Alan Jones, reverendo da Catedral da Graça em São Francisco, escreveu um livro chamado Reimaginando o Cristianismo. Neste livro, ele diz: essa fixação da Igreja na morte de Jesus como ato salvífico universal precisa acabar. E o lugar da cruz precisa ser reimaginado na fé cristã. E por quê? Por causa desse culto de sofrimento e vingança de Deus por trás dela. Ou seja, eles negam que Jesus tenha morrido pelos nossos pecados. Deus não queria ver seu filho sofrer. Sim, Jesus acabou morrendo, porque ele era uma boa pessoa, fazia boas obras, mas ele não morreu em seu lugar. Não é o sangue do cordeiro que salva você. São as suas boas obras. E com certeza você já ouviu que alguns dizem que devemos amar o filho, mas odiar o pai. Sim. Isso aí é praticamente a mesma coisa? É o mesmo princípio. Acontece que Deus, em Cristo, estava reconciliando o mundo consigo mesmo. O problema é o pecado, não a pessoa. Muito bem. Com respeito à expiação, o Jones diz: o sacrifício de Jesus foi para aplacar a fúria de Deus. Substituição penal foi o nome dado a essa horrível doutrina. De novo, ele nega completamente a expiação e a chama de doutrina perversa. Mas a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, Martin, temos duas classes de pessoas. É isso aí. Isso é bem claro. Seja você um budista, ou um muçulmano, ou um xamanista, ou um hindu, todas as religiões, até mesmo a católica, não requerem a expiação. Você precisa da igreja e das obras. Você terá sim que pagar pelos seus pecados no purgatório. Não há espaço para um salvador. Agora, vejamos o que o espírito de profecia tem a dizer a respeito. Vamos lá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estas palavras nos mostram por que a fúria de Deus foi dirigida ao seu único filho. Porque o inocente sofreu pelo culpado. Porque o justo levou totalmente a punição por causa do injusto. Jesus veio para carregar a penalidade da transgressão do homem, para defender e vindicar a imutabilidade da lei de Deus e da retidão de seu governo. Ele veio para pôr um fim ao pecado e para trazer a justiça eterna. Isso aí está de acordo com a Bíblia? 100%. Na verdade, é uma linda explicação da doutrina bíblica. Muito bem, então aqui temos uma introdução que é deixada de fora pelo mundo evangélico. Estou falando da lei de Deus. Porque o pecado é a transgressão da lei, e Deus odeia o pecado.
Então, se Deus odeia o pecado, ele odeia a transgressão da lei. E por meio da morte de Jesus na cruz, ele, na verdade, confirmou a lei. Sim, a validade da lei, o que é muito longe de aboli-la, não é? Se Jesus pudesse ter simplesmente abolido a lei, ele não tinha que ter vindo morrer, já que onde não há lei, não há transgressão. Portanto, vamos ter certeza. E a única maneira de termos certeza de algo é indo à Bíblia. Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão de pecados. O sangue é importante, Martin? Ora, é o ponto central. Colossenses 1:20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Por ele, eu digo, sejam as coisas da terra ou do céu. Há alguma outra maneira? É o Cordeiro de Deus ou nada. E a fé neste sangue. No sangue. Muito bem, verso 21. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, mas agora, contudo, vos reconciliou. Você reconhece aí o ladrão da cruz que se arrependeu? Sim, Ele precisava daquela escápula para ser protegido por Maria? claro que não, porque ele não está indo para purgatório nenhum para pagar pelos pecados dele. Jesus já pagou por eles. Sim, o texto chama as nossas obras de obras más. Todas as nossas obras são trapos de imundícia. Isso. Bem, os católicos dizem que o ladrão não foi para o purgatório graças a Maria. Mas isso não se aplica a você, tá? Você ainda vai ter que ir para lá queimar. Muito bem, vamos continuar. Verso 22. No corpo da sua carne, através da morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis à sua vista. Como somos salvos? Através do sangue. Por meio do sangue. Quem é que te apresenta inculpável e irrepreensível? Suas obras? Não, é Cristo. Cristo. Hebreus 9:22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O Islã está correto? Não, O catolicismo está certo? não, O budismo está certo? não. Há qualquer outra religião além da bíblica que esteja correta? Não. Não. Não existe. Mas veja, isso não é um ataque. Somos nós dizendo isso? Não. Não, é a Bíblia. A Bíblia diz. Você está correto. Totalmente certo. Mais uma citação do Espírito de Profecia. O plano da salvação foi baseado em um sacrifício tão amplo e profundo e alto que é imensurável. Cristo não enviou seus anjos a esse mundo caído enquanto ele permaneceu lá no céu. Não, ele mesmo foi a campo, suportando toda a oposição. Ele tornou-se um homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Ele próprio tomou as nossas enfermidades e suportou a nossa fraqueza. E a ausência de abnegação em seus professos seguidores, Deus considera como uma negação do nome cristão. Aqueles que professam serem um com Cristo, mas ainda assim indulgem em desejos egoístas por roupas, móveis e comidas ricas e caras, são cristãos apenas de nome. Para ser cristão, é necessário ser como Cristo. Martin, isso aí não acrescenta mais uma dimensão extra? Sim. Uma vez que se aceita a justiça de Cristo, quem habita dentro de você? É Cristo? Você pode então continuar a viver como antes? Não. Você deve tornar-se uma nova criatura. Certo, então você está me dizendo que ao aceitar Jesus Cristo e a justiça dele, que é fazer o que é justo, então é necessário andarmos como ele andou. Sim. Então você está tentando me dizer que a justiça de Cristo será manifestada pela obediência de suas exigências? Tem que ser assim, do contrário, há uma grande incoerência. Então podemos dizer que, como cristãos, após sermos salvos pelo sangue do Cordeiro, agora eu posso viver como quero, comendo, bebendo, me divertindo, da mesma maneira que antes, porque agora estou coberto pelo sangue do Cordeiro? Na verdade, é o oposto disso. É o oposto disso, não é? Você tem que se tornar como Cristo. Muito bem, então, por que Jesus teve que morrer?
E por que você não pode negar a expiação sem colocar em risco a sua vida eterna? A questão gira em torno da justiça e da misericórdia. A lei de Deus, ela gira em torno disso, porque justiça é uma palavra judicial. Você não pode ter uma palavra judicial sem lei. Sim, é verdade. Não é assim mesmo? Sim, Quando se vai a um tribunal, se é julgado pela lei. Em inglês, a palavra para advogado é lawyer, que tem a ver com law, lei. e há também a figura do juiz que julga. É óbvio. Exato. Então, justiça. Agora, o salário do pecado... É a morte? Tá, vamos refrasear isso. O salário da transgressão da lei é a morte. E se você é um transgressor, então a justiça exige que você morra. É o que diz a lei de Deus. Ok. Mas o que exige a misericórdia? A misericórdia põe de lado a penalidade da lei. Então ela remove a condenação. Sendo assim, podemos afirmar que justiça e misericórdia são opostos? Sim, Completamente opostos, não é? A justiça exige a morte e a misericórdia exige a vida. São totalmente opostos. Se você afirmar que um transgressor merece a aplicação da justiça, isso naturalmente vai excluir a misericórdia. isso mesmo, porque a penalidade precisa ser executada. Ok. Agora, presumindo que Satanás, quando foi expulso do céu, onde havia justiça, ele tenha dito a Deus: espera um pouquinho aí. Como você pode dar misericórdia à humanidade quando eles transgrediram, sendo ao mesmo tempo um Deus de justiça? Se eles transgrediram, eles merecem a mesma penalidade que eu, a morte. Mas você está dizendo que é um Deus misericordioso e que vai perdoá-los. Neste caso, você não é um Deus justo? Bem, se você considerar essas frases, ele está certo. Ok. Mas e se eu te disser, Martin, que justiça e misericórdia se beijaram ali na cruz? A cruz, de certa maneira, satisfaz a exigência da justiça e capacita, de certa maneira, a exigência da misericórdia. Não é correto? Me parece que sim. Muito bem. Então a cruz é crucial e negar qualquer um de seus componentes é negar a expiação. Isso mesmo. Certo. Vamos avançar. Salmos 89, verso 14. A justiça e o juízo são a base de seu trono. A misericórdia e a verdade irão adiante do teu rosto. Dois opostos. Segundo o diabo, é impossível conciliar os dois. É o que ele diz. Não dá. Muito bem. Agora, curiosamente, Martin, as religiões do mundo dizem a mesma coisa. Segundo elas, você deve satisfazer as demandas da justiça com as suas boas obras. São as suas boas obras que expiam seus pecados. Vamos ler Isaías 9, verso 7. Do aumento deste governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e do seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Ok, vamos pegar a palavra paz aqui e vamos olhar Salmo 119, verso 165. Muita paz tem aqueles que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Então, Martin, podemos ler os textos assim: do aumento do governo e daqueles que amam a lei, não haverá fim sobre o trono. A justiça e o juízo governarão. Muito bem. E então você tem o Salmo 85, que diz assim: misericórdia e verdade se encontraram. A justiça e a paz beijaram uma a outra. Vamos definir a palavra verdade, Martin. Salmo 119, 142. A tua justiça é a justiça eterna. A tua lei é a verdade. De novo, se formos refrasear, lemos assim: a misericórdia e a lei se encontraram.
Você acha que isso faz sentido? Com toda certeza, está escrito aí. A Bíblia define o que é verdade. Muito bem. Então, mais uma vez, temos a justiça e a misericórdia. E até mesmo justiça e paz. Porque podemos substituir a palavra paz por lei. Podemos dizer que a justiça e a lei se beijaram. Muito bem. Então, elas se beijaram. E quando isso aconteceu? Na cruz. É o único lugar onde elas poderiam se beijar. Temos aí uma citação do livro Desejado de Todas as Nações. Satanás, com suas poderosas tentações, torceram o coração de Jesus. O Salvador não podia ver além dos portais da tumba. Por que não? Porque, Martin, o pecado nos afasta de Deus. O pecado é transgressão da lei. E Jesus morreu pela nossa transgressão da lei. Sabemos que o salário do pecado é a morte. E vimos que ele era incapaz de ver além dos portais da tumba. Que morte ele morreu aí, a primeira ou a segunda? A segunda, Sim, porque não há nada após a morte. correto. A esperança não conseguia fazê-lo ver sua ressurreição como um vencedor ou confortá-lo com a ideia do Pai aceitando o seu sacrifício. O que Jesus sentiu é que ali era o fim de tudo. O pecado é tão ofensivo a Deus que ele temia que sua separação do Pai seria eterna. Isso faz todo sentido do mundo. Ele experimentou a segunda morte, lá de Apocalipse, porque ele não tinha esperança e sentia que era a morte eterna. Cristo sentiu a agonia que o pecador sentirá quando a misericórdia não mais será oferecida para a raça culpada. Foi o senso de pecado que trouxe a fúria do Pai sobre ele como substituto do homem que tornou o seu cálice tão amargo de se beber, quebrando assim o coração do Filho de Deus. Isso é impressionante. Vamos meditar um pouco sobre isso. Qual é o salário do pecado? A morte. Jesus estava pagando por algum pecado dele próprio? Não. Martin, se Jesus tivesse um pecadinho que fosse, ele teria ressuscitado da morte? Não. Seria uma morte eterna. Mas a Bíblia diz que a morte não pôde segurá-lo. E por quê? Porque ele não tinha pecado. Então, Jesus morreu, mas não havia transgressão dele para mantê-lo morto. Não havia pecado dele. Pode parecer um pouco confuso. Mas então ele morreu por quem? Pela humanidade. Muito bem, temos que analisar isso daí. Porque o plano da salvação é muito profundo. Muito profundo mesmo. Aqui estão alguns pensamentos que eu mesmo escrevi. Oh, o preço! Toda dor e culpa da humanidade ele carregou. Quão ofensivo é ao Filho de Deus negarmos a expiação. Você concorda? Sim, com toda certeza. Isso é um ultraje àquilo que Jesus veio fazer nesta terra. E é por isso que eu digo, que insulto os protestantes terem assinado aquela declaração conjunta sobre a justificação, porque Jesus pagou tudo e eu devo tudo a ele. 2 Coríntios 5:21. Porque aquele que tornou-se pecado por nós não tinha pecado, para que assim fôssemos feitos justiça de Deus nele. Portanto, a resposta está na frase, ele tornou-se pecado por nós. Este é um pensamento complicado, a gente tem que digerir isso daí. Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? A obra de salvação é de quem? De Jesus, Deus, sim. Agora o verso 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Esse texto torna o sacrifício contínuo da missa algo sem sentido nenhum. Sim, porque ele morreu de uma vez por todas para tirar nossos pecados. Continuando, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Esse é o plano da salvação. Agora temos que analisar a legalidade disso. Vamos reiterar. Existem apenas duas classes no mundo hoje, e apenas duas classes serão reconhecidas no julgamento. Aqueles que violam a lei de Deus e aqueles que a obedecem. Cristo deu o teste por meio do qual provamos nossa lealdade ou deslealdade. Se vocês me amam, disse ele, guardem os meus mandamentos.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Isso é uma promessa. Aquele que não me ama não faz o que eu digo. E a palavra que ele escuta não é minha, mas do Pai que me enviou. Se vocês guardarem os meus mandamentos, então habitarão em meu amor, assim como eu guardo os mandamentos do meu Pai e habito em seu amor. Não é claro? Mais claro que o sol. E é bíblico? Sim, acabamos de tirar da Bíblia. Ora, acabamos de ler as Escrituras, não dá para negar isso. Isso foi retirado do espírito de profecia? Muito bem, então a lei é crucial? Sim, é. Muito bem. Vamos continuar. Em consequência do pecado de Adão, a morte passou para toda a humanidade. Todos, de igual forma, vão para o túmulo. Porém, por meio das provisões do plano da salvação, todos serão retirados de seus túmulos. Haverá uma ressurreição dos mortos, tanto os justos como injustos. Isso está em Atos 24:15. Pois assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos viverão. 1 Coríntios 15:22. Porém, há uma distinção entre as duas classes que ressuscitarão. Todos os que estiverem em seus túmulos ouvirão a sua voz e sairão de lá. Aqueles que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Mas aqueles que fizeram o mal sairão para a ressurreição da condenação. Isso está em João 5:28-29. Aqueles que forem considerados dignos da ressurreição da vida são santos e abençoados. Sobre os tais, a segunda morte não tem poder. Apocalipse 20:6. Porém, aqueles que não adquiriram perdão por meio do arrependimento e fé deverão receber a penalidade da transgressão, que é o salário do pecado, que é a morte, não é? Estes sofrerão a punição, que variará em duração e intensidade de acordo com as suas obras, mas que finalmente terminará na segunda morte. Uma vez que é impossível para Deus, de maneira consistente com sua justiça e misericórdia, salvar o pecador em seus pecados, ele então o privará da existência, que foi perdida por causa de suas transgressões, e da qual ele mesmo provou ser indigno. Um autor inspirado disse: ainda por mais um pouco, e o perverso não existirá. Eis que o procurará diligentemente, mas o seu lugar não mais existirá. E um outro autor diz: eles serão como se nunca tivessem existido. Salmos 37:10, Obadias 16. Cobertos de infâmia, afundarão na desesperança, no esquecimento eterno. Isso é totalmente bíblico. Diante desses textos, não há como duvidar disso, achando que há várias opções. Não, haverá apenas duas. Você quer estar em qual ressurreição, Martin? Na primeira. A primeira ressurreição, pois aí a segunda morte não terá poder sobre você. Muito bem, Martin. Esta é a realidade dessa questão. Deuteronômio 24:16 introduz outro ponto muito importante, que pode até complicar um pouquinho as coisas. Deuteronômio 24, verso 16 diz assim: os pais não morrerão por causa de seus filhos, nem os filhos morrerão pelos seus pais. Cada homem será morto pelo seu próprio pecado. De acordo com esse verso, Martin, eu posso pagar pelos seus pecados? Não. O meu pai pode pagar pelos meus? Não. Isso levanta uma questão. Como então Jesus morreu pelos meus pecados? Porque Jesus é Deus. E toda a humanidade foi derivada dele. Muito bem. Vamos dar uma olhada em mais alguns detalhes, porque esse é um ponto muito importante. Números 14, verso 18. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, perdoando a iniquidade e a transgressão, e de maneira alguma inocenta o culpado. Temos aí a questão da justiça e da misericórdia, não é? Continuando. Visitando a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Martin, isso não contradiz Deuteronômio 24:16? Sim, parece que sim. Não parece mesmo? E será que podemos dizer que Deuteronômio 24, verso 16, é uma afirmação irrevogável? Sim. Muito bem.
Portanto, não é possível visitar a iniquidade dos pais sobre os filhos. Não. Muito bem. Porém, esse outro verso diz que a iniquidade é visitada até a terceira e quarta geração. Precisamos entender isso daí. É um ponto importante. Sim, deve ser estudado. Muito bem. Vamos dar uma resposta curta aí. Deus diz que a iniquidade não pode ser transferida de uma pessoa para outra. Mas em qual sentido essa iniquidade é transferida de uma geração a outra geração? A resposta é simples. Os atos e o exemplo que os pais apresentam aos seus filhos é frequentemente repetida por eles. Os filhos acabam se comportando como os pais, o que normalmente acontece até a terceira e quarta geração. Agora, na ciência da epigenética, nós temos descoberto que um mau hábito, Mas veja, a tradição pode encaixar nisso aí também. sim, um mau hábito é perpetuado até pelo menos a terceira e quarta geração. Ou seja, aquilo que os seus pais comiam, você tende a comer, seus filhos tendem a comer e provavelmente até os seus netos. Mas se você decide quebrar o ciclo dizendo eu não quero mais isso, é uma luta. Então, não é que Deus pune os filhos pelos pecados que os pais cometeram, mas é que a iniquidade dos pais é repetida pelas próximas gerações. Muito bem, tudo isso é bem interessante de se estudar. A iniquidade é passada pela tradição e pela epigenética às próximas gerações. Deus, ele pune cada um de acordo com as suas próprias escolhas. Correto? Por exemplo, Adão não acabou passando a sua tendência para praticar o mal às próximas gerações? Sim, e a grande batalha de cada um é quebrar esse ciclo. E já vimos um exemplo disso logo nos 2 primeiros filhos. Muito bem. Temos aí um outro ponto interessante, Hebreus 7:9. Até mesmo Levi, que recebeu o dízimo, pagou dízimos por meio de Abraão, por assim dizer, porque ele ainda estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Vamos analisar isso um pouco. Levi existiu entre 350 a 400 anos depois de Abraão. Mas uma vez que veio de Abraão, apesar de ainda não ter nascido, Levi teria pago dízimo, entre aspas, neste sentido. Por exemplo, em certo sentido, toda a humanidade estava em Noé e sua esposa. No entanto, em Adão, toda a humanidade, machos e fêmeas, estavam corporativamente nele presentes. De forma que, quando Adão pecou, toda a humanidade herdou a sua natureza caída e a propensão para o pecado. Então veja, os descendentes de Adão não herdaram o pecado dele, mas sim a sua natureza propensa a pecar. Quem então poderia redimir a humanidade caída, pagando o salário do pecado, que é a morte? Apenas alguém no qual toda a humanidade estava corporativamente presente antes de Adão ter existido. Este é Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas, e em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus disse em João 8,58, certamente eu lhes digo que antes de Abraão, eu sou. Jesus é o grande eu sou. Veja, toda a humanidade estava em Adão. Quando Adão caiu, toda a humanidade herdou a natureza caída de Adão. Mas antes da queda de Adão, de quem veio a humanidade? De Cristo? De Cristo. Portanto, o único que poderia carregar a iniquidade de toda a humanidade é alguém em quem a humanidade estava essencialmente presente antes de existir. E que também não pecou. E que também não pecou. Então, esse é Cristo. É por isso que Adão não poderia morrer pela raça humana. Exato. Vamos cavar mais fundo ainda. Romanos 9:29. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Sem descendência, não há esperança para a humanidade. Sodoma e Gomorra são símbolos da destruição final, representando assim a segunda morte.
A palavra descendência está no singular. Lucas 8:11. A parábola é esta: a semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, naturalmente, é Jesus. No início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Gálatas 3:16. As promessas foram feitas a Abraão e sua semente. Ele não diz sementes no plural, fazendo referência a muitos, mas a apenas um. A tua semente, que é Cristo. Portanto, a semente é uma. Só há um que pode nos salvar. Do contrário, somos como Sodoma e Gomorra. Colossenses 1:16. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos ou domínios ou principados ou poderes. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é o Criador. Tudo sempre existiu corporativamente nele. Isso não inclui os anjos? Sim. Ele criou tudo. Tudo. João 1:3. Todas as coisas foram feitas por ele. Todas é uma palavra bem ampla. Sim, o universo inteiro. É como disse o verso: tudo, seja no céu ou na terra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele é o único. E se você for a Apocalipse, onde vemos que ninguém era digno de abrir o rolo, apenas o cordeiro que havia sido morto era digno. Ninguém mais, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém era digno de abrir o rolo a não ser Jesus. 2 Coríntios 5:21. Pois ele se fez pecado por nós. Ele que não conheceu o pecado, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Que coisa fantástica! Isso será tema de nosso estudo para sempre. Ele é o Deus homem, totalmente sem pecado, e tomou sobre si a natureza caída de Adão. E ainda assim é sem pecado. Ele possui este atributo da pureza perfeita por parte de seu pai e o atributo da natureza caída humana de sua mãe. Sei que soa terrível, mas é assim que é. Em certo sentido, ele, sendo Deus Criador, possui corporalmente toda a humanidade nele. Muito bem, vamos continuar. Esta é uma citação do Espírito de Profecia. Pela sua obediência a todos os mandamentos de Deus, Cristo realizou a redenção do homem. Ele não fez isso saindo de si mesmo para outro, mas por tomar a humanidade em si mesmo. Assim, Cristo deu à humanidade uma existência fora de si mesma. Trazer a humanidade para dentro de Cristo, trazer a raça caída em unidade com a divindade, é a obra da redenção. Cristo tomou a natureza humana para que os homens pudessem ser um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Para que Deus possa amar o homem, assim como ama o seu Filho unigênito. Para que os homens possam ser participantes da natureza divina e completos nele. Somente Deus poderia fazer isso. Jesus é Deus ou não é? Sim, 100%. 100%. Se Jesus não for Deus, então a humanidade não pode estar corporalmente nele. Então, o único que pode pagar o preço é alguém que pode corporalmente morrer a favor de e também como humanidade. Isso é impressionante. É incompreensível. Nossas mentes não compreendem. Cada pecado que cada ser humano em toda a existência desse mundo já cometeu, ele carregou. Esmagou a vida dele. Tirou sangue por meio de sua pele. Ao assumir a humanidade, Cristo tornou-se parte de cada ser humano. Ele foi o cabeça da humanidade, o ser divino e humano. Com o seu longo braço humano, ele poderia abraçar toda a humanidade, enquanto que com o seu braço divino, ele poderia assegurar o trono do infinito. O único,
o único indivíduo em todo o universo que poderia morrer em favor e como você e eu é o próprio Deus. Jesus Cristo, Deus manifesto em carne. já que viemos todos dele. O Senhor pode tomar cada um de nós em seus braços, pois estes circundam a raça. Nos lembremos de que depois que Cristo tomou os passos necessários no arrependimento, conversão e fé em favor da raça humana, ele foi a João ser batizado por ele no Jordão. Vamos parar aí. Jesus pecou, Não, então Jesus precisou se arrepender? não. Não. Ele nunca precisou se arrepender de nenhum pecado. Ele precisou se converter? Não. Não. Porque ele nunca foi rebelde. Ele nunca foi rebelde. Ele ia se arrepender do quê? Muito bem. Será que ele precisou exercer essa fé? Não, porque ele era perfeito. Ele era objeto da fé. A nossa fé se baseia justamente nele. Muito bem. Então, depois Cristo ter tomado os passos necessários para o arrependimento, conversão e fé em favor da humanidade, então veja, ele não fez por necessidade própria, mas para nós. Muito bem. Agora, o quão perfeito seria esse arrependimento em nosso favor? Quão perfeita seria essa conversão? Quão perfeita seria essa fé? A fé de Jesus não era pequena? Não, ela não era. Ele então foi a João ser batizado por ele no Jordão. Mas ele precisava? Não. Ele não precisava nascer de novo. Ele também fez isso em nosso favor. Não é à toa que João estranhou, dizendo: Eu tenho que ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus disse: Deixa assim por enquanto, porque assim convém cumprir toda a justiça. Por quem ele foi batizado? Pela humanidade. Pela humanidade. Pelo transgressor. Isto não é o batismo perfeito? Não é a conversão perfeita? E o plano da salvação necessita disso. Sim, totalmente. Porque se você não tem uma salvação perfeita, então você sofrerá o salário do pecado. Quando ele saiu da água, ele ajoelhou-se às margens do Jordão e ofereceu uma oração tal como jamais havia chegado aos céus. Enquanto ele orava, os céus abriram, e a glória de Deus, na forma de uma pomba dourada, ficou sobre ele. E dos mais altos céus foi ouvida a voz do infinito dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Martin, esse não é o plano da salvação perfeito. Será que existe outro? Existe outra coisa que possa satisfazer as exigências da justiça? Não, não existe. Existe outra maneira de satisfazer as exigências da misericórdia? Não. Nem mesmo o seu arrependimento é bom o suficiente? Então, seria a morte de Cristo essencial? 100%. Já que até mesmo ele teve que se arrepender em seu favor. E temos que ter fé nisso. Mas o Islã chama esse plano de salvação de filosofia humana inventada. Isso é realmente fascinante. É um assunto importante? Claro, é a salvação. Muito bem. O desejado de todas as nações, página 112. O olhar do Salvador parece penetrar o céu, enquanto ele derrama sua alma em oração. Enquanto ele sabe o quanto o pecado endureceu os corações dos homens e o quão difícil seria para eles discernirem sua missão e aceitarem o dom da salvação, e não é difícil até hoje, Martin? Sem dúvida. Até hoje as pessoas não rejeitam? Ele suplica ao Pai por poder para superar a descrença deles, para quebrar o laço com o qual Satanás os enredou e, em favor deles, vencer o destruidor. Ele pede que o Pai aceite a humanidade na pessoa do seu Filho. Apenas na pessoa dele isso era possível, já que apenas nele a humanidade estava corporalmente presente. Nunca dantes os anjos ouviram tal oração. Estes ficaram ansiosos por levar ao seu amado comandante uma mensagem de conforto e segurança. Mas não, o próprio Pai deve responder à petição de seu filho. Diretamente do trono são irradiados os raios de sua glória. Os céus então se abrem,
e desce sobre a cabeça do Salvador, em forma semelhante à de uma pomba, a mais pura luz, um emblema digno daquele que é manso e humilde. Não é magnífico? É espetacular, maravilhoso. Hebreus 2,16. Pois verdadeiramente ele não tomou sobre si a natureza de anjos, mas tomou sobre si a semente de Abraão. Agora, as novas traduções violam completamente esse verso. As novas traduções, como a Nova Versão Internacional, por exemplo, dizem: é claro que não é a anjos que ele ajuda. Ora, você viu? Isso remove do verso o plano da salvação. Destrói completamente a beleza do verso. E ainda assim é uma mentira. Afinal, a própria Bíblia diz que Deus ajudou Gabriel quando ele teve dificuldades com o diabo. Isso está lá no livro de Daniel, não é? Portanto, o verso nem sequer é verdade. Mas, enfim, já falamos muito sobre esse assunto nos outros episódios. Romanos 8, verso 2. Pois a lei do Espírito da vida de Cristo Jesus me tornou livre da lei do pecado e da morte. Jesus não é a propiciação, Sim, o ilastério. exato. Jesus é a propiciação. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Jesus pagou o preço. E por que ele pôde ser ressuscitado? Porque ele não pecou. Ele não pecou. Por isso ele não permaneceu morto, porque o salário do pecado é a morte, e ele não pecou. Mas quando ressuscitou, não ressuscitou também corporalmente toda a humanidade? Sim, porque todos aqueles por quem ele morreu, por meio da fé no sangue que foi derramado, também podem ressuscitar com ele. Nós temos duas classes aqui, Martin. O ladrão da direita e o ladrão da esquerda. Ambos precisam fazer uma escolha. Esse aqui zombou de Jesus. Sim. Os dois zombaram de Jesus. No início, os dois zombaram. Mas aí, aquele ladrão contemplou a Cristo e decidiu que Jesus era o caminho da salvação. Já o outro permaneceu na rejeição. Duas classes. Até mesmo o Salvador ressuscitado não pode salvar o impenitente. Não. Isso porque não se pode pagar o preço pelo impenitente. A nossa salvação não é no pecado. Nossa salvação é do pecado. Isso é muito importante, porque muitas pessoas querem, como você disse antes, se arrependerem uma vez, reconhecerem Jesus como Salvador e depois disso viverem livremente em pecado. A mesma vida de antes. E não é assim. Não. Deve haver uma conversão. O verso 4 diz: para que a justiça da lei possa ser cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a lei é justa? É claro que é justa. É claro que é justa. E ela é válida até hoje. Claro que é válida. Não foi abolida. Isso não abole a lei, mas a estabelece. Muito bem, vamos ponderar sobre isso aqui. É um pensamento que eu escrevi. Quando Deus soprou o fôlego de vida no homem, esta vida era eterna debaixo da condição de obediência. Não é assim mesmo? Claro. A mesma condição se aplica hoje, porque Deus não muda. Assim, a única maneira de tê-la de volta é se o doador da vida a devolve, e isso só é possível em Cristo, porque Ele é o Criador. Então, Martin, as religiões que rejeitam a Cristo estão fora do plano da salvação? Sim, estão. E elas não precisam saber disso? Claro. Ou devemos dizer a elas: está tudo bem com vocês, mesmo sem Cristo? Não. Infelizmente, precisam ser salvas do fogo. E quão pior é para aqueles que alegam ser cristãos, mas negam a expiação? Não é ainda pior? Sim, porque isso é um tapa na cara de Jesus, já que dizem, não precisamos de você. Pois é. Atos 17, verso 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De onde vem nossa vida? De Cristo? Do doador da vida. Romanos 6:3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Muito bem, Martin. Então, se você foi batizado na morte dele, você não precisou morrer em Cristo primeiro?
Sim. Mas, Martin, se você morreu em Cristo, quem pagou a penalidade do pecado? Ele pagou em seu favor. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Então, se você é ressuscitado com ele, você deve se tornar como ele. Exatamente. Deve haver uma mudança. Não podemos continuar do jeito de antes. O verso 5 diz: Pois se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Este é o plano da salvação. Não é profundo? É incrível. Graças a Deus por isso. Há outra maneira? Não. Não há outra maneira de sermos salvos. Qualquer outra coisa é negar a justiça de Cristo. Qualquer outra coisa é egoísmo. É querer resolver do seu jeito. Muito bem, vamos ainda mais longe. Romanos 3, 25. Ao qual Deus propôs para propiciação o ilastério pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça dele, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Como eu sou salvo? Por meio de Cristo. Pela justiça dele. Não há outro jeito. Minhas obras não conseguem isso. Quer dizer então que não devo ter boas obras? Também não é assim. Como já dissemos muitas vezes, boas obras são o resultado da sua salvação em Cristo. Verso 26. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Será então que preciso da ajuda de uma escápula? Não. 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 Nada. Nada. Onde está a vanglória, então? Ela é excluída. E por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Suas obras não vão te ajudar. Não, mas é importante que a fé que te salva resulte em obras. Correto? 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que, se um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, Martin, a justiça foi saciada. A transgressão da lei sofreu a punição exigida. É um plano tão profundo. É uma coisa maravilhosa. Romanos 6, verso 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Portanto, não devemos mais transgredir a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. É isso mesmo. Sabendo que, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Martin, só esse texto já destrói a doutrina do sacrifício da missa. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Maravilhoso. Martin, esta reconciliação, esse trazer a humanidade de volta à harmonia com a vontade de Deus, é a essência do que está sendo dito aí. E é algo tão bonito você entender isso. O que me faz pensar por que Deus, como dizem algumas pessoas, acabaria com a lei. E por que ele faria isso? Para você poder fazer justamente aquilo que ele não quer que você faça? Isso é um grande absurdo. Por que Deus anularia a lei se ela está lá para te ajudar? É isso mesmo. Vamos ler uma citação do Espírito de Profecia. Quando abandonamos as cisternas vazias, incapazes de reter água, e, no nome de Jesus, nosso advogado, vamos diretamente a Deus, pedindo por aquilo que precisamos, a justiça de Cristo será revelada como a nossa justiça. A virtude de Cristo se torna sua virtude. Você então compreenderá que a justificação vem somente por meio da fé em Cristo, pois em Jesus é revelada a perfeição do caráter de Deus. Em sua vida é manifestada a realização dos princípios da santidade.
Por meio do sangue expiatório de Cristo, o pecador é libertado da escravidão e condenação. Isso daí descarta todas as religiões, menos o cristianismo bíblico. Sim, porque todas as outras religiões dependem de obras para se chegar à salvação. Deveríamos então informar os muçulmanos de que precisam disso? Claro, não podemos abandoná-los. Não devemos informar os budistas? Os hindus? É uma declaração tão importante, isso que acabamos de ler, porque precisamos amá-los, mas esse amor é manifestado ao pregarmos a eles para receberem a salvação. Sim. Este é o currículo dos séculos. Precisam compreendê-lo. Porque se não compreenderem, estarão ao lado de Caim. É por meio do sangue expiatório de Cristo que o pecador é libertado da escravidão e condenação. Através da perfeição do substituto, o pecador poderá então correr a corrida da humilde obediência a todos os mandamentos de Deus. Sem Cristo, ele está debaixo da condenação da lei. Não há propiciatório, não há Jesus, não se pode eliminá-lo. Ele será sempre um pecador, mas, por meio da fé em Cristo, ele será justificado diante de Deus. Esse é o plano da salvação. É profundo. E ele exigiu o sacrifício máximo. Mas há conflito entre o Antigo e Novo Testamentos? Vamos ler Isaías 45:17. Mas Israel será salva no Senhor com salvação eterna. Por isso não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. De mim se dirá: deveras no Senhor há justiça e força. Até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se indignarem contra ele. Há qualquer conflito entre o Antigo e Novo Testamentos? Não. Até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se indignarem contra ele. Não há muitos que se indignam contra ele? O plano da salvação divina não é criticado? Sim, né? Verso 25. Mas no Senhor haverá de ser justificada, e haverá de se gloriar toda a descendência de Israel. Eu queria chamar a atenção para o fato de isso estar no presente, mas no inglês percebe-se claramente que é um presente condicional. Se. Muito bem, vamos ler uma citação do Espírito de Profecia. Cristo declarou aos seus ouvintes que, se não houvesse ressurreição dos mortos, as Escrituras que eles professavam crer não serviriam para nada. Ele disse: mas com relação à ressurreição dos mortos, vocês não leram aquilo que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Acho que Jesus deixou bem clara a situação aqui, não foi? Agora, ouça isso aqui. Deus conta as coisas que não são como se fossem. Ele vê o fim desde o início e contempla o resultado de sua obra como se estivesse agora concluída. Portanto, o ladrão na cruz, ele já não foi salvo lá mesmo? Sim, lá mesmo. Os preciosos mortos, desde Adão até o último santo a morrer, ouvirá a voz do Filho de Deus e sairá do túmulo para a vida eterna. Deus será o seu Deus, e eles serão o seu povo. Haverá um íntimo e terno relacionamento entre Deus e os santos ressuscitados. Esta condição, que é antecipada em seu propósito, ele contempla como se já estivesse acontecendo. Os mortos vivem para ele. A tradução da King James não está correta? Sim, 100%. É tempo presente, não é o tempo futuro ou passado. E, se você se lembrar do episódio da mulher, o mesmo aconteceu lá. Era presente. Deus disse: eu não te condeno. E depois, vai, não peques mais. Então, primeiro foi a justificação. Depois, então, é como se ele dissesse a ela: agora permaneça na justificação. Viva uma vida santificada. Agora veja que interessante esse verso, Gálatas 2:20. Eu estou crucificado com Cristo. No entanto, eu vivo. Mas não eu, pois Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu não tenho que agir para ser como Ele? E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e entregou a si mesmo por mim. Note o detalhe aqui. Vivo pela fé do Filho de Deus. Assim como ele viveu, a fé dele, eu também tenho que viver. Então podemos dizer o seguinte: Cristo em você é santificação.
E santificação é a entrega do eu a Cristo, para que Ele possa trabalhar em você. A verdadeira santificação não apenas muda as ações, ela muda as razões. Ela não surge de um coração carnal. Se você quiser guardar a lei apenas para ser salvo, que isso é um problema, Quando alguém está guardando a lei, quem a está guardando dentro dele? Cristo? Sendo assim, podemos nos vangloriar das nossas obras? Claro que não. Não, não podemos. No entanto, eu vivo, mas não eu, pois Cristo vive em mim, como acabamos de ver. Portanto, não se trata de uma obra nossa, mas dele. É a pura verdade. Qual então é a minha contribuição? Nada? Nenhuma. Quer dizer então que eu não tenho nada a fazer? Não, não. Também não, né? Eu devo morrer para o meu eu. Mas a vida em abundância vem dele, que nos criou para sua glória. Certíssimo. A morte não pode me ressuscitar. Apenas o doador da vida, apenas ele pode restaurar a imagem de Deus no homem. A verdadeira santificação não pode vangloriar-se. Você concorda? Totalmente. Vamos corroborar isso aí com uma citação do livro Caminho a Cristo. Quanto mais perto chegamos de Jesus, mais faltas vemos em nossas vidas. Veremos as nossas faltas mais claramente conforme comparamos o nosso eu pecaminoso com o perfeito Salvador. É por isso que o relacionamento com Cristo é importante. Isto revelará que as falsas ideias de Satanás estão perdendo seu poder sobre nós e de que o Espírito de Deus que dá a vida está nos guiando. Certa vez, uma jovem veio a mim dizendo: "Eu estou profundamente convicta da minha pecaminosidade. Será que isso quer dizer que Deus me rejeitou?" Isso porque muitos pensam que já deveriam conseguir não pecar. E eu disse a ela: "É exatamente o oposto do que você está dizendo. O fato de você estar ciente dos seus pecados é Deus falando a você. Você então deve pedir que Ele o ajude a imitar a sua justiça." É Satanás que sussurra ao seu ouvido que você não tem que se preocupar com isso. Correto? É justamente quando a voz da consciência está quieta que temos que nos preocupar. E aqueles que acham que já atingiram a perfeição, estes sim deveriam se preocupar. João 19, verso 5. Então saiu Jesus, vestindo a coroa de espinhos e o manto púrpura. E Pilatos disse a eles: "Eis o homem." Não é o medo da punição ou a esperança da recompensa eterna que faz com que os discípulos de Cristo o sigam. Eles contemplam o amor sem igual do Salvador, revelado por meio da sua peregrinação na terra, desde a manjedoura de Belém à cruz do Calvário. A visão dele os atrai, ela amacia e subjuga a alma. O amor é despertado nos corações daqueles que o contemplam. Eles ouvem a sua voz e o seguem. Martin, quando você estava vivendo em transgressão e as pessoas diziam a você que a fúria de Deus vai cair sobre você e destruí-lo, isso costumava te assustar? Não. Mas eu devo dizer que, às vezes, o terror dessas histórias de queimar no inferno, isso, com certeza, eu não ficava confortável com a ideia. Mas isso não mudava o meu coração. Porque uma mudança a partir do medo nunca é consistente. Essas histórias só me faziam mais rebelde. Então, o que na verdade atrai a pessoa a Jesus? Ele mesmo disse: "Quando eu for levantado, atrairei todos os homens a mim." Portanto, não é importante que contemplemos o plano da salvação Diariamente. diariamente. Miqueias 6, verso 8. Ele te mostrou, ó homem, aquilo que é bom. E o que o Senhor requer de ti? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e caminhe humildemente com teu Deus. Me parece uma receita bem simples. Muito bem. Isso basicamente conclui a nossa conversa. O plano da salvação não é profundo? Sim. Existe algum outro plano? Não. Não se pode satisfazer a justiça e a misericórdia de uma outra maneira. Não há como. Se houvesse outro jeito, o Deus do universo certamente o teria utilizado. E se houvesse outra maneira, ele teria deixado claro. No entanto, a Bíblia mostra que o único caminho da salvação é Jesus. Portanto, Martin, com este último verso, concluímos a questão.
E eu pensei que talvez pudéssemos ler juntos o Salmo 103, para que todo mundo possa contemplar por si mesmo. Não vamos debater o Salmo, apenas queremos mostrar o caráter de Deus. Trata-se de um Salmo de Davi. Diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, Deus é o grande médico. que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Olha só o tema do juízo de novo. Verso 7. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não temos aí a justiça e a misericórdia? O tempo todo. Ele não nos reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Esse mundo de pecado não vai chegar ao fim? Sim, e esta fúria não é dirigida ao pecador, mas ao pecado. Correto? Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades? Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. O plano da salvação está completo, Totalmente. absolutamente imaculado. Um dia ficaremos diante de Deus como se nunca tivéssemos pecado, pois o registro do pecado terá sido removido. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. E não foi justamente por saber disso que ele aceitou pagar aquele preço enorme? Você tem noção do preço, Martin? Morrer por cada pecado que cada um já cometeu. Sentir toda a sua intensidade e dor que ele carrega, além das consequências dele. E ainda sem merecer nada disso. Não, ele fez tudo por puro amor. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Não é um belo contraste daquilo que vimos? Sim, quando falamos sobre a epigenética dos hábitos e tal. Sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. A obediência não é fundamental, Martin? O Senhor tem estabelecido seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardam os seus mandamentos, obedecendo à voz da tua palavra. Na terra, Assim como no céu. bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executai o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não é um belíssimo salmo? Me parece que o autor sentia no coração tudo aquilo que Deus fez por ele no plano da salvação. Ele reconciliou o mundo caído consigo mesmo. Fantástico. E é por isso que é tão importante contemplar essas coisas. Deveríamos gastar um momento todos os dias contemplando o que Cristo fez por nós na cruz. Sim, vamos orar. Querido Pai, obrigado pelo plano da salvação. Obrigado pela expiação, pela propiciação e pela graça que emana do teu trono. Sem o Senhor, toda a humanidade estaria perdida. Ao olharmos para as religiões deste mundo e as filosofias dos ateus, Senhor, eu tremo, porque todas ignoram este grande evento, o maior evento que já ocorreu neste universo, e que será o motivo da nossa contemplação
do nosso estudo por toda a eternidade. Hoje nós só compreendemos uma pequena fração de sua profundidade. Porque assim como os céus estão altos acima de nós, também são os pensamentos de Deus. Obrigado por nos dar um vislumbre. E ajuda-nos, Senhor, a alcançar a humanidade, para que ela possa ver naquela cruz o caminho da salvação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.